Saudações filosóficas, estamos aqui com mais um vídeo, com mais temas sobre filosofia, temas que irão enriquecer o seu saber, o seu conhecimento e que será útil em sua vida nos vestibulares, nos concursos públicos, enfim, de uma forma geral, irá te dar uma visão de mundo bem mais complexa. Hoje eu irei falar sobre duas correntes filosóficas, o cinismo e o ceticismo. Então, o que são essas duas correntes? Então, eu vou começar pelo cinismo. A palavra cinismo, ele é um adjetivo masculino e significa alguém que pertence a uma seita filosófica e que desprezava as conveniências sociais. Então nós que vivemos em sociedade, nós temos as conveniências sociais. Nós temos certos comportamentos que são convenientes que nós os tenhamos por nós vivermos em sociedade. Já o cinismo, essa corrente filosófica, ela despreza essas convenções, essas conveniências sociais. O cínico, ele é desprendido desses fatos, das tradições, dos costumes de determinado povo. Eles são, então, contra essas conveniências sociais. Então, o cínico, o cínico, ele vem do substantivo cinismo, cuja origem da palavra advém do grego kinismos, ou seja, como um cão. Então, kinismos em grego significa como um cão. O cínico, ele vivia como um cão, ou ele almejava viver como um cão. Mas como? De que maneira? Os cães, eles não têm convenções sociais. Eles agem pelo instinto e pelas necessidades no momento em que têm que agir. Então os cínicos, eles tinham o prazer de viver como cães, desprendidos, livres, soltos de toda a convenção. Não uma vida de aparência, porque as pessoas querem que nós tenhamos determinado comportamento. Os cães não se preocupam com isso. E o cinismo é essa corrente filosófica adepta a essa ideia. Então o cinismo é uma doutrina, uma corrente filosófica grega fundada por Antístenes, de Atenas, que prescrevia a felicidade de uma vida simples e natural. Então, Antístenes, ele prescrevia que nós deveríamos viver de forma simples e natural, assim como os cães, através de um completo desprezo por comodidades, riquezas e apegos a coisas materiais, às convenções sociais e aos pudores, utilizando de forma polêmica a vida canina como modelo ideal e exemplo prático destas virtudes. Então, os cães, eles não se preocupavam com as convenções, com os pudores, com os apegos e muito menos com as riquezas e as comunidades. O cinismo, então, ele pregava que os seus adeptos deveriam estar desprendidos de tudo isso como vivem os cães. Então, o florescimento do cinismo se deu com Diógenes de Sinope, que viveu no ano de 413 a 323 a.C. Ele foi o maior expoente do cinismo. Foi também contemporâneo de Alexandre o Grande, Alexandre Magno, o imperador da Macedônia, que em determinado momento foi fazer uma visita a Diógenes pelo fato de Diógenes ser reconhecido como um grande sábio, como um grande mestre
ali da Grécia. Mas depois eu falo mais sobre essa visita. Então, Diógenes, ele vivia repetindo uma frase. A frase era essa: procuro um homem. Ele mesmo, mesmo de dia, ele saía com a lanterna repetindo esta frase: procuro um homem. Ele caminhava repetindo isso com ironia, né? Essa frase era irônica: busco um homem que viva segundo sua mais autêntica essência. Então, com a sua lanterna, ele saía repetindo essa frase de que estava em busca de um homem que vivia autenticamente a sua essência. E ele mesmo teria dificuldade para encontrar esse homem, porque a maioria das pessoas eram inautênticas. Nós não vivemos de acordo com o pensamento cínico a mais autêntica manifestação, né, da nossa humanidade. O que seria esse homem que viva na sua mais autêntica essência? É aquele que se desprendia na sua exterioridade de todas as convenções criadas pela sociedade, do próprio capricho da sorte e da fortuna. Sabe encontrar sua genuína natureza e assim ser feliz. Então a genuína natureza que provoca a felicidade no homem, de acordo com o cinismo, é estar desprendido de todas as convenções sociais. Isso me lembra um filósofo contemporâneo, Albert Camus, que viveu entre 1913 a 1960. Ele foi um escritor, filósofo, romancista, dramaturgo, jornalista e ensaísta franco-argelino. É de Camus essa frase: o homem é o único animal na natureza que não é aquilo que ele foi criado para ser. Ou seja, o homem, ele não se aceita na natureza. Ele quer ser sempre mais, ou melhor, ele quer ser tudo aquilo que ele não nasceu para ser. Por exemplo, os pássaros não têm a intenção de ser outra coisa além de pássaros. Os animais, de um modo geral, a natureza, de um modo geral, elas não têm o objetivo ou a intenção de ser outra coisa além daquilo que elas são. Mas o homem não. Ele é mais um animal na natureza, de acordo com Camus, mas ele não se encontrou. Ele quer ser algo além daquilo que ele é. O homem, ele quer ser mais do que aquilo que a natureza lhe condiciona. Então o homem seria, para Camus, o único animal na natureza que não é aquilo que deveria ser, que não aceita ser aquilo que deveria ser. Ele quer sempre se mostrar além do próprio homem, além das próprias limitações, além das próprias fraquezas. O homem quer ser sempre mais, o super-homem, aquele que domina, aquele que cria, aquele que domina, mas não reconhece a sua limitação, não reconhece a sua fraqueza ou as suas fraquezas, e não se encontrou na natureza. Então, segundo os cínicos, o homem tem sempre à sua disposição aquilo que necessita para ser feliz. Então, a felicidade, ela está ao alcance, assim como um rato, né? Porque nós vemos o rato perambulando de um lado para o outro sem metas. Mas nós, como seres humanos, nós temos metas, e essas metas, elas são impostas pela própria sociedade. Então os ratos e os animais, de um modo geral, eles são desprendidos. Eles não têm a intenção de ser outra coisa além do que eles são. Nós não. Nós nos colocamos, nos impomos a nós mesmos certas questões que a própria sociedade cria para tirar de nós a nossa natureza humana, para fazer com que sejamos algo além
daquilo que nós deveríamos ser como seres humanos. Então Diógenes, ele resolve viver andando de um lado para o outro, com uma cunha na mão para recolher restos de alimentos e um barril de madeira para dormir. Ele, com isso, mostra que o homem precisa de pouco para ser feliz. Então Diógenes, ele dormia dentro de um barril. Aquele personagem de TV, o Chaves, aquele personagem infantil, aquele programa infantil que está há muitas décadas na televisão brasileira e em boa parte do mundo, ele expressa o pensamento do cinismo. Por quê? O próprio Chaves, o personagem Chaves, ele tem um barril, o qual ele se abriga em determinados momentos. Então o barril é um lugar seguro para Chaves. Então Chaves foi inspirado em Diógenes. Por quê? Ali havia uma vila onde existia uma viúva frustrada, o filho dessa viúva, um jovem mimado, existia ali alguém que estava desempregado e devia para muita gente, não tinha dinheiro para pagar. Também o agiota, o dono do dinheiro que cobrava os aluguéis e sempre cobrando aluguel e não saciava o desejo dele por dinheiro. E temos ali o Chaves, que era o mais pobre, o que menos coisa tinha, mas o mais feliz de todos. Então o Chaves, ele foi inspirado na concepção cinista, do cinismo. Então, Alexandre Magno, sabendo da fama de Diógenes, resolve então encontrá-lo. Então Alexandre Magno e sua comitiva saem ali em busca de Diógenes, que estava tomando sol pela manhã, e a comitiva de Alexandre chega, e o próprio Alexandre se coloca de pé ali entre Diógenes e o sol. Com isso faz uma sombra, e Diógenes então olha para Alexandre, que lhe fala, que lhe oferece algo material. Então Alexandre diz para Diógenes: pede o que quiser que eu te darei. Diógenes simplesmente olhou para Alexandre e disse assim: devolva-me o sol, ou afasta-se do meu sol. Enquanto Alexandre, que estava oferecendo bens materiais para Diógenes, a única coisa que Diógenes queria era tomar o sol da manhã tranquilamente, sem apegos, sem apelos às questões materiais. O sol bastava para lhe fazer feliz. E o sol é a coisa mais natural que nós temos, e nós temos ele de graça, não precisamos pagar por ele. Então Diógenes, o cão, ao falecer, fizeram em sua homenagem uma coluna com um cão no topo, que simbolizava seu apelido, Diógenes o cão, por viver fora dos padrões da sociedade, assim como os cães. Por seu modo simples de viver, como os cachorros, alimentava-se de restos, bebendo águas de poças. Então o ceticismo é uma doutrina constante que visa questionar de forma constante as coisas. Então o ceticismo, aqui, passando para outro assunto, saindo do cinismo e entrando no ceticismo, o ceticismo, ele é uma doutrina do questionamento. A doutrina cética é a doutrina segundo a qual o espírito humano não pode atingir nenhuma certeza a respeito da verdade. Então o cético, ele vai estar sempre questionando e sempre sem encontrar certeza sobre a verdade. Que resulta, o ceticismo resulta em um processo intelectual de dúvida permanente e na abdicação por inata capacidade de uma compreensão metafísica, religiosa ou absoluta do real. Então o cético, ele vai dizer que nós jamais poderemos compreender as questões metafísicas, nem as religiosas
ou nada que seja do real, do mundo real. Então isso seria inalcançável. O cético, ele é um constante questionador em busca da verdade, mas ao mesmo tempo ele sabe que essa verdade é inalcançável e que é inútil a busca por ela. Pirro, que é um cético da cidade de Élida, é o fundador do ceticismo, e que a partir de 323 a.C., ele criou essa concepção ali do ceticismo. Ele criou um novo modelo de pensar e uma nova atitude espiritual. Ao entrar em contato com os gnosofistas, que eram os sábios da Índia, com os quais aprendeu que tudo é vaidade, Pirro, então, ele aprofunda-se na questão do ceticismo. Pirro morreu em 270 a.C. e seus discípulos continuaram seus ensinamentos. Segundo os céticos, o ser e a verdade são aparências vãs. O ser, a verdade, são apenas ilusões, apenas aparências que nos fazem pensar na possibilidade do real, mas que na verdade não são reais. Então, os sentidos e as opiniões, a razão, são incapazes de alcançar a verdade ou a falsidade. As coisas são meras aparências, sem as quais com as quais, melhor dizendo, não podemos nem comprová-las e nem verificar as verdades que, pelo menos em teoria, elas possuem. Então o ceticismo argumenta que não é possível afirmar sobre a verdade absoluta de nada. É preciso estar em constante questionamento, sobretudo aos fenômenos metafísicos, religiosos e dogmáticos. Sempre questionar, sempre contestar, mas nunca chegar a uma conclusão de nada. Existe o ceticismo filosófico. Seus seguidores refutam as verdades e mentiras pela impossibilidade de alcançar o conhecimento total das coisas. Os céticos filosóficos se dedicavam a examinar o conhecimento da verdade. Existe também o ceticismo científico. Eles apresentam posição crítica baseando-se no pensamento crítico e nos métodos científicos para constatar a validade das coisas. Gorgias teria sido o pai do ceticismo absoluto. Então Gorgias viveu entre 485 a 380 e, segundo ele, o ser não existe. Se existisse, não poderíamos conhecê-lo. Se pudéssemos conhecê-lo, não poderíamos comunicá-los aos outros. Então esse aí é o ceticismo absoluto, né, de Gorgias. E existe também o ceticismo relativo, que nega parcialmente nossa capacidade de conhecer a verdade. Apresenta uma posição moderada em relação às possibilidades de conhecimento. Então hoje eu falei um pouquinho sobre o cinismo e um pouquinho sobre o ceticismo, que são duas correntes filosóficas que foram fundamentais para a criação da mentalidade do mundo ocidental ao qual nós fazemos parte. Lembrando você que isso aqui é apenas recorte, é apenas resumos de temas para que sirva de base para que em sala de aula nós abordemos novamente esses temas e nos aprofundemos sobre o assunto. Um abraço a todos e até mais.